Agradecemos ao Pai por tudo que já foi realizado aqui nessa noite, na direção do Espírito Santo do Senhor. Agradecemos pelas ofertas em espécie, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar as finanças do teu povo, as finanças da tua igreja, e dá-nos sabedoria conforme usá-las, Senhor, na tua obra. Pai, agora nós queremos ouvir a tua santa e gloriosa palavra. Que o Senhor use o teu servo, presbítero Felipe, para ministrar esta palavra maravilhosa aos nossos corações. Repreendemos todo espírito de inquietação, de perturbação e declaramos que esta palavra há de falar profundamente no coração de cada um aqui e que o propósito do Senhor será cumprido nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Paz de Cristo, irmãos. Amém. Pode sentar aí, por gentileza. Fique à vontade, só não durma, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, faz o seguinte, pode abrir lá em Romanos 12, por gentileza. Romanos 12, muito conhecido. Eu amo essa passagem. Romanos 12, capítulo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, perdão. Eu amo essa passagem aqui. Daqui dá para fazer um livro, só com esses dois versículos aqui. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Esses dois versículos. A igreja sabe falar até de cor isso aqui, né? Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler juntos? Então, minha versão, eu vou alternar um pouquinho em versões, talvez eu use aqui do celular também para ficar mais fácil, tá bom? Para a gente ganhar tempo. A minha versão diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, algumas versões vai trazendo no plural, né, os vossos corpos, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Depois a gente vai ler mais algumas passagens, mas eu quero, antes de a gente dar início à mensagem do Senhor, eu quero agradecer a Deus também, irmãos, porque Deus é bom. E eu fiz uma viagem para os meus pais na quinta-feira à noite. Fui visitá-los porque no final do ano eu não consegui. E o pessoal lá da família se reuniu, gosta um pouquinho de festa, né? Só um pouquinho, né? De bagunça. E eles alugaram lá um espaço e a gente esteve lá. Então, na ida, meus irmãos, eu confesso que foi uma das piores viagens que eu já fiz. Acho que eu nunca senti tanto medo de uma viagem igual foi na minha ida. Misericórdia. Mas foi uma chuva de não enxergar nada. Tive que parar o carro algumas vezes. E eu confesso, irmã Sandra, que eu lembrei da tua visita na minha casa. Quando Deus te usou para falar, olha, eu vejo Deus dando livramento de acidente. E aquela voz não saía da minha cabeça e eu com muito medo. Mas, queridos, foi um negócio terrível. Foi até a árvore estava caída na estrada, estava até comentando com o meu sogro. Uma hora numa curva, ainda bem que eu estava devagar, mesmo, porque estava chovendo muito, não dava para acelerar, né? Eu demorei algo que era de no máximo 2h30, eu demorei mais de 4 horas para chegar. E eu tinha uma hora na curva que tinha uma árvore caída, eu quase entrei na árvore. Irmãos, mas graças a Deus, carro capotado, eu vi tanto acidente, irmãos, que coisa terrível, mas a chuva estava muito forte. Tinha parte da rodovia que estava alagada, mas graças a Deus, quando Deus manda a palavra dele, ele é fiel e justo para cumprir. Então eu agradeço ao Senhor Jesus, porque Ele me livrou a minha família. Nós fomos, tirando as queimaduras do sol, porque o abençoado, né, quer ficar no sol brincando com os filhos, esqueceu o protetor, né? Então eu estou com as costas todas ardendo, meus irmãos.
Disso daí Deus não tinha prometido, né? E faltou da minha parte, né? Colocar o protetor. Ele não tinha falado nada, então tá tudo certo, né? Mas glória a Deus. Então eu fui e voltei. Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer ao Senhor também. Eu vi a irmã Simone agradecendo a Deus, porque Deus, Ele guarda, né? E a palavra de Deus diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia, né, os sentinelas ou os quem aguarda quem vigia, né? Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor, então, em nome de Jesus. Irmãos, preste atenção na palavra de Deus. A palavra do Senhor Jesus, ela pode mudar o nosso rumo, ela pode mudar as nossas vidas. E não sou eu não, tá? Não sou eu, não. Eu nada posso fazer. É a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra aqui, ela é verdadeira e ela muda direções, sentidos, traçados. De repente você pode chegar num culto de um jeito e sair totalmente diferente. Porque é o nosso Jesus que faz isso. Ele faz essas coisas. A palavra do Senhor tem esse poder, meus irmãos. Então, eu entendo que nós precisamos tomar atitudes. E é isso que a palavra do Senhor vai nos trazer, essa reflexão. De tomar postura, de assumir mudanças. Nós iniciamos o ano de 2024. Talvez o seu coração não esteja mais tanto animado como foi nos dias da virada, né? Que às vezes naquela empolgação dos fogos, ali estamos entre amigos e familiares, às vezes o peito aquece, fala, esse ano vai ser diferente, eu vou emagrecer, esse ano eu vou entrar na dieta. Esse ano, o Espírito Santo que me ature, porque eu vou estar na presença dele. Esse ano eu vou conseguir um novo emprego, esse ano eu vou estudar e tal. Nem faz muito. Quem aqui iniciou alguma coisa que prometeu? Não precisa responder não, fica quieto, não passa vergonha. Não passa vergonha. Quem iniciou? Queridos, porque de fato eu não sei se é o óbvio ou de uma palavra de sabedoria, mas a passagem de um ano para o outro não muda nada, se a gente não mudar. Nada. E como que está o seu ano de 2024, meu irmão? Como está aí? Como está a sua expectativa? Ainda está em alta? Eu já falei, já vi que também eu estava naquela expectativa, mas também já aconteceu algumas coisas, eu já estou vendo. Olha, já está murmurando. Irmãos, se nós não mudar, as coisas não mudam. Não vai acontecer nada. Depende de nós. Das posturas, do que nós vamos fazer. Todos os nossos objetivos de vida. O sol, ele nasce para todos. Tendo vida, meu irmão, nós somos capazes de tudo. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Da capacidade que nós temos em vida do que Deus nos dá. Mas, meus irmãos, olhando para essa passagem aqui. Aqui o apóstolo Paulo, ele está resumindo o que ele escreveu quase em todo o capítulo de Romanos. Que ele vem falando da salvação em Cristo, que não é mais das obras, que não é mais na lei, que é Jesus que se apresentou. Estou resumindo bem aqui porque o tempo, né, é bem pouco. Mas enfim, ele vai resumir tudo para quase que fazer um fechamento do que ele trouxe no capítulo, em todos os capítulos, no capítulo 12. Que ele vai falar para aqueles irmãos o seguinte: olha, meus irmãos, o que nós precisamos apresentar ao Senhor não é mais a oferta rasgada, imolada, sangrenta, mas sim as nossas vidas. Essa é a oferta que nós precisamos entregar ao Senhor, o eu, o que eu sou, a minha vida, a minha mente, a minha condição, a minha plenitude, eu preciso entregar ao Senhor. Para que assim, há uma condição, meus irmãos, às vezes nós queremos viver o extraordinário de Jesus, o extraordinário de Deus. Pedimos tantas coisas. Nós estamos numa urgência sempre com a luzinha acesa. Senhor, olha a minha urgência aqui. Urgência, Senhor, urgência. Deus faz uma coisa, daqui a pouco a gente vai lá de novo, acende a luzinha da emergência. Senhor, socorre-me, Jesus, socorre-me. E nós criamos as nossas expectativas do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável. E a gente esquece de falar, mas peraí, Jesus, isso aqui é bom, é perfeito, é agradável? Porque é óbvio que a gente não vai saber, porque nós não entregamos a nossa vida como sacrifício. Irmãos, e sacrifício é uma palavra muito pesada, porque nada mais é do que morte. É nada mais do que isso, é pegar e falar, já era.
já foi para mim. Entreguei, Jesus, minha vida está em tuas mãos, faz o que o Senhor quer. Muitas vezes, irmão, desculpa a palavra, mas é tudo abobrinha. Como diziam os mais antigos, né? Meu tio Jaime que falava, é tudo cascata. Ele usava essa palavra, desculpa a expressão. Não passa de hipocrisia. Porque, irmãos, entregar as nossas vidas ao Senhor, de fato é experimentar a morte. Porque o próprio Jesus, ele vai falar, olha, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue-me. Só aí então que a gente pode entrar no que o versículo 2, no final do versículo 2, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Meu irmão, só existe uma boa, agradável e perfeita vontade, que não é a sua. Infelizmente eu tenho que dizer isso, porque às vezes não é gostoso ouvir isso, mas é a realidade. Não é a sua. Só pode ser a sua se a sua estiver aliada com a de Jesus, com a de Deus. Senão, não é. Não tem como ser. A única boa, perfeita vontade, agradável vontade é a dele. E não tem como mudar isso, isso é imutável. A condição de entrega nos faz a ser assim. Que viva eu, que viva ele, perdão, e não eu mais. A minha vontade passa a ser secundária. Irmãos, é óbvio que isso é muito complicado, e na maioria das vezes a nossa caminhada de vida não é o que é a realidade. Muitas vezes nós não atingimos essa realidade cristã de falar, Senhor, eu sou já o secundário, Senhor. Morri, já foi. E mesmo que eu não queira, mesmo que amargo for, mesmo que a sua resposta seja, olha, fica tranquilo, a minha graça te basta. Mesmo se os espinhos estejam doloridos e a gente não aguenta mais, o que fazer, meu irmão? Se conformar em Deus. Meu irmão, se você ora, você faz a sua parte, e não tem ação, não tem resposta, ou melhor, a resposta de Deus é falar, não vou fazer, o que fazer? Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, essa é a resposta. Não é gostoso de ouvir isso muitas vezes, e realmente não é. Como é bom pegar dois versículos como esse e ministrar sobre ele, falando que você vai viver a boa, perfeita vontade agradável do Senhor, e você, olha, o seu ano vai ser extraordinário, segundo a vontade, meu irmão, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a vontade boa é dele, não é a minha. E muitas vezes quando eu vou me frustrar e cruzar meus braços, fazer biquinho de choro, igual os meus filhos muitas vezes falam, pai, mas igual eu estava voltando para cá, o Davi queria ficar. Eu falei, não, filho, a gente precisa voltar agora. Ele, pai, mas eu queria curtir mais um pouco a piscina. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, é desse jeito que a gente é. O Senhor faz as coisas, nos abençoa, mas eu queria mais um pouco, Senhor, como nada tivesse bom. E mesmo se eu virar de cara para a parede e ficar lá emburrado, Jesus, ele não vai, filho, tadinho do meu filho. Olha como ele está. Não vai, irmão. Não vai mudar, não. Se ele determinou, está determinado e não tem o que fazer. E isso é a realidade do cristão. Quando a gente não sabe, a gente ainda continua, Senhor, faz, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Mas e quando for, justamente o que nós estávamos falando há pouco, né? Quando for a resposta dele igual foi com o Paulo. O Felipão, a minha graça te basta. Aí, irmão, pode chorar na cama que é lugar quentinho. Chora lá um pouquinho, daqui a pouco passa. E vendo essa passagem aqui, eu me lembrei de dois personagens do Antigo Testamento. Entre vários, né? Mas eu vou usar dois exemplos de viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que foi Moisés e Josué. Irmãos, esses dois personagens também muito, muito conhecidos. Falhos e iguaizinhos a eu e você. Quando Deus ele chama o primeiro deles, que foi o mestre do outro, né? Vamos assim dizer, foi o precursor de Josué, foi Moisés. Aquele líder nato, né? Aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor.
Deus chama ele. Deus chamou ele para viver, não foi os sonhos dele. Deus não encontrou Moisés e falou: Moisés, olha, lá na sarça, né, quando eles têm um encontro, ele falou: Moisés, eu vi aqui que você estava com uma vontade de ter o Egito 2, o Egito 2, o segundo Egito. Faraó, Moisés, gostei desse pensamento, hein, Moisés? Vou te fazer assim, o Egito 2 para você, você não governou lá, esquece aquilo lá. Estou vendo aqui o desejo do seu coração. Eu vou te dar o Egito 2, você vai ser maior do que lá. Deus não falou isso para Moisés. Ele falou: eu vou te dar uma nação sim, mas não é o que você quer, né? Tanto é que Moisés, ele nem queria. Senhor, envia outro. Não vou nada. Eu nem sei falar. E Moisés começou a dar várias desculpas, mas quando Deus tem um chamado, meu irmão, no final das contas vai prevalecer o que Ele quer. Porque eu e você somos falhos, somos iguaizinhos, Moisés. Às vezes a gente não quer, não é o nosso sonho, não é o nosso objetivo, não é o que a gente pensou para as nossas vidas. Mas há uma diferença muito grande. E a gente pode, irmãos, e devemos ter relacionamento com Deus. E chegar sem hipocrisia e falar: Senhor, eu não quero esse negócio que Tu tens para a minha vida. Não é a minha vontade, o Senhor está me chamando para algo, está queimando meu coração. Sabe, às vezes não queima a sarça, mas queima aqui dentro. E você sabe, aleluia, você sabe quando queima. Irmãos, e não precisa vir o profeta lá da África, dos confundé da África lá para falar para você que Deus está... Não. É simplesmente abrir a Bíblia, viver uma vida de santidade, oração. Aquilo é automático, vai queimando em nosso peito. E às vezes a gente tem que ser sincero e falar: Senhor, não é o que eu quero, não. Como a gente faz, Senhor? O Senhor vai ter que me ajudar aqui. Moisés, ele teve esse diálogo com Deus muito íntimo. Senhor, eu não quero. E naquele diálogo, Deus o convenceu. Não porque ele... Moisés, por favor, não é isso. Deus o convenceu a ele fazer algo que não era da vontade dele, mas sim da soberania de Deus. Tanto é que quando Moisés... Mas tá bom, vai. Eu vou chegar lá, vou falar o quê? Você vai falar o quê? Você vai falar assim: o eu sou me enviou. Meu irmão, eu acho que se eu ouvisse um negócio desse de Deus, eu desmaiaria. Imagina, meu irmão, você ouvir da voz, o eu sou está te enviando. Assim, meu Deus do céu, uma conversa assim. Talvez eu não sei como Moisés ficou, não sei se as pernas tremeu, mas acho que, irmão, eu não sei, eu acho que, não sei se eu teria força para ouvir um negócio desse direto de Deus. Porque imagina, meu irmão, Deus, quem está acima dele? Ninguém. O eu sou, estou te enviando. Ele não queria ir, mas ele foi. Meu irmão, mas é interessante que ele viveu toda aquela caminhada, ele tira, a gente sabe, né? Tira o povo do deserto, do Egito, perdão. Só que eles vão em caminho ao deserto. E Deus faz todas aquelas maravilhas. E aí chega lá no ponto do maná. Aí Deus vai, não tem nada para comer, não sei o que e tal. E Deus vai e envia o maná. Cai lá o maná do céu, depois Deus manda as cordonizes, né? Ou codorna, como hoje, né? Melhor atualizando. E aquele povo não passa fome. E é interessante que ninguém conseguia guardar nada, né? Porque Deus estava falando: olha, a sua vida não depende do que você quer. Porque o sonho não é de vocês não, ô hebreus. O projeto não é de vocês. Não é que eu estou querendo, olha, eu vou dar a Canaã para vocês. Tá bom? Não era isso. O plano não era deles, o plano era de Deus. Não foi eles que falaram, foi Deus que falou: eu vou dar a Canaã para vocês. O negócio não era com eles, mano. Porque a gente lê a Bíblia e fala: olha, Deus deu Canaã para eles, que extraordinário. Deus vai te dar Canaã. É muito fácil, né, falar assim, né? Aí todo mundo faz: glória a Deus. Canaã não era projeto deles. Claro que quem é escravo quer ter a sua liberdade. Foi uma grande bênção, não posso negar, mas lógico que foi, meu irmão. Deus tirou aquele povo com mãos fortes, aquele povo festejou. Mas lá no deserto, mesmo passando o que estava passando com a glória de Deus, e Deus falando: o seu sustento sou eu, esquece lá. O que eles fizeram? Começaram a murmurar com Moisés. Você tirou a gente de lá para morrer aqui? Era melhor ter ficado lá. Tinha lá o pepino, a cebola, a gente vai morrer aqui. Aí Deus enviou o maná. Daqui a pouco comeram, estragava o maná. Mas também não tem água, hein, Moisés? E de novo, vocês trouxeram a gente aqui para morrer de sede? Irmão, imagina a cabeça de Moisés. E aí o que Moisés fez?
pegou o cajado, começou a dar cajadada em todo mundo, seus ingratos. Não fez isso. Ele foi para a presença daquele que podia resolver, porque o projeto não era dele. O sonho não era dele. O objetivo talvez poderia ser comum, que o povo era um povo sofrido, o povo hebreu, ele fazia parte desse povo. Então, tirar aquele povo, talvez para ele seria uma grata honra, mas não era projeto dele. Então, ele foi para o dono do negócio. O senhor é o dono do negócio. Foi o senhor que me colocou nisso aqui. E o povo está reclamando. E se eu não dar água para esse povo, o que eles vão fazer? Eles vão me apedrejar. E aí Deus fala o que para Moisés? Vai assim, assim, assado. E fala o que, Gil? Não, Deus falou bate, não. Ele falou, Moisés, eu vou encontrar com você lá na rocha. Eu vou estar sob a rocha, diz a palavra de Deus. Isso está lá em Êxodo 17. Depois os irmãos conferem que não vai dar tempo de eu ler. Eu até separei aqui, mas não vai dar tempo de eu ler. Mas Deus fala para ele, olha, eu vou estar lá sob a rocha, Moisés. E você vai falar assim, assim, assado, e vai fazer assim, assim, assado. Perfeito. Então prossegue, Moisés. Chega lá, ele faz e a rocha dá água. Ê, glória a Deus, o nosso Deus é sensacional. O nosso Deus é maravilhoso. Matou nossa sede, glória a Deus. E Moisés aplaudido, talvez. Eu não sei, na Bíblia não diz isso. Eu que estou conjecturando. Dá licença. Posso eu também conjecturar? Não diz isso, né? Talvez Moisés foi aplaudido. Moisés, você é homem de Deus. Um pouquinho atrás estava reclamando, né? Aquela hora eu imagino que foi alegria. Só que, irmão, se a gente ir para Números 20, vai acontecer um cenário quase que idêntico. O povo de novo reclamando, Moisés, não tem água, a gente vai morrer de sede, você tirou a gente. Quando eu li aqui Números 20, eu achei que era a mesma coisa, eu falei, nossa, mas está relatando em Números de novo, a mesma coisa, só que não é, porque os locais e os momentos que eles estão, das cidades, são diferentes, então eu falei, não é o mesmo local, mas as circunstâncias lá em Número 20, depois os irmãos conferem, é a mesma, é idêntico. E aí, Moisés, de novo, você tirou. Mas caramba, já tinha acontecido, irmãos. Eu já tinha feito tudo e o povo está lá reclamando de novo. Sabe, irmãos, que é interessante? Porque, normalmente, a multidão, né, aqueles do oba-oba, eles não têm compromisso com Deus. E aqui, permita-me dizer, não existe melhor para o Senhor ou pior. Os pastores, com todo o respeito, que está sentado aqui, ele não é melhor do que você. Ele teve uma incumbência diferente, talvez, da sua. O chamado de Moisés foi diferente de outros homens. Mas quem diz que isso tornava um melhor ou pior do que o outro? A Bíblia não vai falar isso. Meus irmãos, talvez o seu chamado seja um chamado para viver no anonimato. Seja um chamado que não é para ser visto. E qual o problema nisso? O dono do negócio, o que faz conforme ele quer. Ele movimenta a pedra conforme ele quer. Ele leva conforme ele quer. Se o seu chamado é ficar no anonimato, orando de madrugada sem ninguém saber, mas a sua oração sustentando a muitos, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Agora, se o seu chamado é para pregar para multidões e o nome do Senhor ser glorificado através disso, glória a Deus também. Se o seu chamado é limpar o chão da igreja, ou se o seu chamado é ser um futuro pastor, glória a Deus. Qual que é a diferença? Se a obra é dele, qual que é o louro que nós temos nisso? Nenhum. Às vezes nós nos ensoberbecemos. Mas olha só que interessante, Moisés, ele não teve esse, olha só como eu estou em outro nível. Não teve esse negócio, meu irmão. Pelo contrário, ele estava só tomando pancada. Tanto é que na segunda vez que ele fica nervoso. Aí ele mais o Arão, que é outro que Deus chamou, que também foi chamado por Deus para estar junto com Moisés, e não tem problema nenhum nisso. Se eu sou chamado a servir a Deus, na minha posição, por exemplo, ao lado do pastor Francisco, glória a Deus por isso. Né? Porque se eu preciso ficar segurando a mão do pastor, né? Igual Moisés,
Arão e qual que era o outro? Josué, né? Josué e Arão que ficou segurando a mão deles lá. E Ur, obrigado, meu irmão. E Ur ficou sustentando a mão de Moisés lá, porque quando ele baixava a mão, o povo começava a perder. Ele levantava a mão e os dois vendo aquilo, opa, deixa eu segurar. E seu ministério é segurar braço? O negócio não é teu não, meu irmão. O negócio não é teu. É dele, né? Deixa ele fazer do jeito que ele quer. E na segunda vez, o Moisés ele ficou revoltado, porque ele foi lá e Deus deu a instrução da mesma forma. Moisés, você vai fazer assim, assim, assado, tal. Aí vai ele e Arão. Só que na segunda vez ele se revolta, ele chega lá, só que Deus falou para ele, olha, você vai fazer assim, assim, assim. E ele vai com raiva e bate na rocha. Bate mais uma vez e jorra a água. Talvez pela segunda vez, talvez Moisés foi aplaudido. Mas, meu irmão, tem uma diferença muito grande em os homens nos aplaudir e Deus nos aplaudir. Mas tem uma diferença gigante, meu irmão, é brutal. Então, meu irmão, desculpa a sinceridade. Se o irmão te olha torto, meu irmão, abençoa ele. O chamado não foi feito pelo teu irmão, foi feito por Deus. Você tem que viver, nós temos que viver conforme Ele quer. Se Ele falou, você vai fazer assim, não interessa. É assim que vai fazer. Tanto é que pagou o pato, desculpa a expressão, mas quem pagou o preço? Não foi só Moisés. Porque Deus falou, por sua culpa, não vai entrar você, não vai entrar esse povo. E a promessa do sonho de Deus, que era algo também que eles iriam usufruir, não foi plena sobre a vida de Moisés. Porque Deus falou, porque você não santificou o meu nome diante do povo. Eu não sei, meu irmão, se naquele momento, Moisés com raiva, ou ele quis mostrar que ele tinha autoridade para ferir, não sei, a Bíblia não diz. Mas diz a minha Bíblia diz que Deus falou para ele, porque você não santificou o meu nome diante do povo, você não vai entrar. Meu irmão, na primeira vez ele fez certo, na segunda ele estava fora do plano de Deus. O resultado foi visível. Saiu água ou não saiu? Mas teve a aprovação de Deus? Não teve. E aí? Meu irmão, o que adianta? O que adiantou? Claro que Moisés viveu grandes coisas, a época era outra, nós estamos na época da graça, tanto é que nós lemos aqui em Romano, é outra coisa, é outro contexto, já não tem mais lei, é outra coisa. Mas Moisés, se ele tivesse obedecido, eu não sei o que Moisés quis fazer. Nós podemos trazer várias alusões dentro disso aqui, um monte. Sobre a rocha ser Cristo, enfim, várias. Mas eu não sei por que Deus falou aquilo para Moisés. Porque você não santificou meu nome diante do povo, você não vai entrar. Não sei o que tinha no coração. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente precisa entender que nós somos falhos. Você erra. O seu irmão que está do seu ladinho aí, sentadinho, esse lindo, que está cheirosinho aí, que veio para o culto, né? Bem arrumadinho. A minha filha ali, que coisa mais linda. Essa menina é um espetáculo. Puxou o pai. Glória a Deus. Oh, irmão, olha o recalque, irmão. Meus irmãos, essa pessoa que está do seu lado, ela também erra. Esses irmãos que estão aqui em cima, eles também erram. Esses referenciais que talvez você tenha nas mídias sociais, eles também erram. Os homens de Deus da Bíblia erraram. Moisés errou. Não entrou. Infelizmente, muitas vezes eu já me peguei e falei, nossa Senhor, que dó de Moisés. Nossa, me parece ser tão injusto. Ok, quem sou eu para falar, né, para Deus? Mas já falei, Senhor, mas me parece ser tão injusto, a culpa nem foi dele. Aquele povo lá enchendo a cabeça. O chamado de Moisés não foi da vontade dele. E quando Moisés finda o seu ministério, Deus chama outro. Porque a obra de Deus, ela não para, ninguém é substituível. Por isso que ninguém é melhor que ninguém. Se eu não quiser mais, Senhor, não quero mais, obrigado, oportunidade, mas estou saindo, não quero mais, Senhor. O meu lugar não vai ficar vago. Não vai, a obra de Deus não para. E foi assim com Moisés. Moisés morreu, um grande líder, um grande homem de Deus. Mas quem que chamou Josué foi o próprio Deus. Não foi o amigo que bateu nas costas e falou, Josué, você é um cara, hein? Talvez com a sua desenvoltura, com o seu jeito de falar e tal. Não, foi o próprio Deus. Tanto é que lá em Josué, um Deus falava, Josué, eu estou te chamando, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter bom ânimo.
porque o negócio vai ser pegado, falando com as minhas palavras. Tanto é que o povo, meu irmão, falou para ele: olha, Josué, o nosso mestre, o nosso líder foi Moisés, nós vamos ficar de olho em ti, hein? Se você realmente, estou falando com as minhas palavras, se você realmente for homem de Deus, a gente vai te seguir, olha, vamos vestir a camisa. E todos aqueles que se levantar contra você, nós mata. Que a gente é ruim. Só que eu tenho certeza que Josué sabia, olha, mas se for o contrário, também vão me matar. Irmão, você acha que foi? A gente olha e fala: nossa, olha como Deus fez. Deus pegou, levantou Josué. Parece ser o conto mais lindo, parece ser o conto de fadas, a gente lê na Bíblia. Que lindo. É a primeira prova, que o Jordão. Primeira prova. Imagina Josué chegando e falando: será que Deus vai fazer a mesma coisa que ele fez com Moisés, comigo? E Deus abriu o Jordão também para aquele povo passar. Ali era a confirmação de Deus falando para o povo: olha, o líder não é o líder que vocês querem. Não é ele que tem poder, o poder está em mim. Deus estava provando o ministério de Josué. Só que, irmãos, a primeira grande batalha de Josué, indo lá para frente, já vou encerrar aqui que o tempo já quase se findou. Chegou em Jericó. Nós sabemos muito bem que Jericó tinha aquelas muralhas gigantescas e tal, e diz a palavra de Deus que estava muito fechado. Irmãos, a fama do povo, é claro que tinha também os outros exércitos dos outros povos, mas a fama do povo hebreu era muito grande, todo mundo tinha medo deles. Não por eles, mas porque Deus fazia com aquele povo, era um negócio extraordinário, eles não perdiam guerra. E aquele povo tinha medo, então quando ele chega na cidade de Jericó, ele olha, e aí o que José vai fazer? Deixa eu ver se você... Aqui, ó. Lá em Josué, capítulo 6, o versículo de número 2. Eu vou ler aqui o versículo. A minha versão diz assim: então disse o Senhor. Quem foi que disse? Só para ver se você não tinha dormido. O Senhor a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, e o seu rei, e os seus homens valorosos. Quem foi que disse isso para Josué? E Deus deu todo o script para Josué. Josué, você vai fazer assim, assim, assado. Você vai rodear a cidade uma vez por dia. Você vai colocar os levitas lá tocando, e os sacerdotes, tal, a arca de Deus presente, ou seja, a presença de Deus, porque tudo é a presença de Deus. Você vai fazer assim, assim, assado. E no 7º dia, vocês vão dar mais 7 voltas. Meu irmão, era numa cidade. Não era dar volta no céu aqui, que alguns, né, talvez eu já... 7 voltas, Senhor. Estou morrendo. Preciso voltar às caminhadas, irmão, misericórdia. Irmão, era uma cidade. E no último dia você ainda tem que dar 7 voltas. Mas por que Josué obedeceu? Porque quem mandou foi Deus, irmão. O negócio era dele. Josué tinha essa consciência: Senhor, não sou eu, é o Senhor. Vamos fazer. E, meu irmão, e eles percorreram e tal, e fez, e aconteceu, e os muros caíram, eles avançaram e mataram todo mundo. Porém, tinha uma ordem de Deus: não vão tocar em nada, porque essa cidade é maldita. Aí Deus faz um negócio né, que a gente não entende, fala: somente a prostituta Raabe, porque ela fez um benefício ao povo, né? Ela escondeu aqueles homens, os espias. Somente ela. Todo o resto vai ser queimado. Todo o resto, irmão, criança, tá, não interessa, é para matar todo mundo. Cruel falar isso, né? Mas essa é a realidade. Todo ouro, toda prata, tudo vai ser consagrado ao Senhor e vai para o tesouro do Senhor, não é para ninguém pegar em nada. Beleza, aconteceu, Deus deu vitória, porque ele estava debaixo da orientação de Deus, Josué. Porém, tinha um povo que não estava. E um deles desobedeceu ao Senhor. E ele pegou algo que ele não deveria ter pego. E a gente vai lá para o capítulo, deixa eu ver se você pôr aqui, o capítulo de número 7. Presta atenção, meus irmãos. O versículo de número 3 vai falar assim: voltaram a Josué, eu já vou explicar, e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam 1, 2 ou 3 mil homens, e destruam a Ai, que era a cidade. Ai, olha o nome, Ai, deu ruim, né? Não fadigueis ali o todo o povo, porque os habitantes são poucos. Isso aqui não era Deus falando. O que Josué fez? Eles continuaram avançando e Josué mandou uns espias para Ai. Chegou lá e eles falaram: não, meu irmão, a gente acabou de derrotar Jericó, velho.
Você vai mandar todo, deixa os caras descansando, envia uns aí, envia só alguns aí, a gente vai lá e vai acabar porque são poucos. Não foi Deus que falou. Meu irmão, e quando não é Deus que fala, segundo a vontade dEle, o chamado dEle nas nossas vidas, não vai dar certo. Não tem como dar certo, porque não é a nossa vontade. A boa e perfeita e agradável vontade é dEle, não é a minha, não é a tua. E meu irmão, e a gente não tem que ouvir o que não é de Deus. Ah, mas me parece ser sensato, não interessa. Senhor, mas me parece ser prudente, mas se não for Deus que falou, não interessa. Mas o médico, o Senhor me falou, mas foi Deus, não interessa. Se é chamado dEle, estamos vivendo a vontade dEle, meu irmão, e eu não estou aqui pregando irresponsabilidade. Eu estou falando para aquilo que é chamado de Deus. A sua vida secular, desculpa a expressão, é problema teu. Traga Deus para a vida, claro, faz parte, o nosso Deus é dono de tudo em nossas vidas. Ele nos direciona em tudo, Ele nos abençoa em tudo, eu não tenho dúvida disso. Ele é o nosso abençoador. Mas o demais, Ele dando saúde, e o resto é problema nosso. A não ser quando o nome dEle vai ser glorificado, é diferente. Ele age até na nossa vida financeira, se for o caso. Ele faz milagres de cura, Ele faz maravilhas. Ele abre portas onde a gente não imagina. Ele exalta para o nome dEle ser glorificado. Ele faz, eu não tenho dúvida disso. Mas se Ele não quiser fazer, o restante é responsabilidade sua. Ele já te deu saúde. Agora, quando a gente está tratando de uma vida direcionada por Deus, meus irmãos, se a gente não fizer o que Ele está mandando, ou fizer aquilo que Ele não mandou, Ele não se responsabiliza. Deus, a própria Bíblia fala, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele não tem compromisso com as heresias, ou com a imaginação, com a empolgação, não. Ele tem compromisso com a palavra dEle. Meu irmão, se Ele falou, diz a própria Bíblia, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Meu irmão, não vai passar. Se Deus escreveu aqui, vai se cumprir. Você quer saber qual que é o seu chamado? Leia a Bíblia. Ore ao Senhor. Eu sei, eu estou perdido, mas busque ao Senhor. Está tudo aqui. Está tudo escrito aqui. Você está esperando o quê? Um meteoro passar escrito. Olha, fulano, o seu chamado está aqui, meu irmão. É só buscar a presença. Isso queima em nossos corações. Vai fluindo. Não precisa o místico. Não que Deus não fala. Deus usa vidas para falar com a gente. Deus, eu não tenho dúvida disso. Deus usa para falar no secreto. Fala, olha, estou te separando. Ah, meu irmão, quem nunca passou por isso? Ele faz isso, eu não tenho dúvida. Ele usa profetas de Deus. Dele, porque é interesse dele. Mas você quer saber? A boa, perfeita e agradável vontade? Leia a Bíblia. Ore ao Senhor. Se consagre. Santifique. Pronto. Vai fluir. Não precisa você ir para lá e para cá. A sua vida vai fluir diante de Deus. E Ele vai colocando tudo no seu devido lugar. Aí Josué, na empolgação, ele falou, realmente, vocês têm razão, hein? Então vai lá, vocês lá e bora para cima desse negócio aí. Só que primeiro, ele tinha esquecido. Ele não tinha se orientado, que aquilo não era vontade de Deus até então. E ele não foi buscar a presença de Deus como ele fez em outras ocasiões. Ei, meu irmão, aí não tem jeito. E ele não sabia que tinha pecado no meio. Tinha desobediência. A culpa era de Josué? Mas quem disse que o dono do negócio falou, te separei, você deveria saber. Você é o líder, Josué. Você deveria ter vindo me buscar. Não era o povo. Ah, Senhor, mas não é justo. Ele poderia ter se revoltado. Mas, de novo, quem que é o dono do negócio? Josué tinha que ter buscado a presença de Deus. E aí aquele povo vai. E eles levam uma sova. Alguns foram derrotados. Eles voltaram correndo e o povo de Ai correndo atrás deles. Imagina a vergonha de um povo que tinha sido frequentemente sendo vitorioso. Tanto é que quando ele chega, diz a palavra de Deus, que o coração do povo ele se derreteu igual água. Eles ficaram tão entristecidos. Imagina o que aconteceu. Aí Josué ele vai fazer o que é certo. Só que, irmão, a baixa não vai voltar mais. E aí que a gente aprende, meus irmãos, que enquanto Jesus não voltar, nunca é tarde.
mas as consequências vêm. Se a gente não parar, falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Seguir a orientação da palavra, a gente sair daquilo que o propósito. Meu irmão, desculpa, mas vai quebrar a cara. Vai voltar arrebentado diante de Deus. Ele não rejeita ninguém, diz a palavra do Senhor, com o coração quebrantado e contrito. Ele não despreza, mas não precisa passar. Deus às vezes fala, olha, acorda, estou te chamando, estou te dando um toque, acorda, e a gente não quer saber. Porque, Senhor, não é o que eu quero, não é o que eu quero, não é o que eu quero, e não quero saber, Senhor, eu vou fazer o que eu quero, não quero saber. Está tudo certo, mas nós esquecemos que um dia a gente fez um juramento do Senhor. Senhor, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Esse juramento, meu irmão, não fez para o presbitério, não fez para homem, nós fizemos para Deus. Senhor, eu te entrego a minha vida. Em gratidão ao Senhor, o teu sangue, eu entendo que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Meu irmão, desculpa, mas depois disso não tem volta mais. Como assim, você está pregando que não tem livre-arbítrio? Não estou falando isso. Você pode sair, mas você sabe que a condenação é certeira. E nunca mais nós vamos ter paz longe de Deus, porque nós já experimentamos. A Bíblia diz que é impossível que aquele que experimenta daquela graça, ele caia novamente. A Bíblia diz isso, não sou eu. É impossível que aquele experimentaram, mas se porventura experimentou e sair do propósito, não tem perdão. A Bíblia fala que por esse nós não temos nem que orar mais, acabou. Meu irmão, é muito sério o negócio. Talvez a gente pregar sobre Jericó, pega a sua trombeta, a sua buzina, traz a presença de Deus, as portas vão cair, os muros na sua vida vão cair e tal. Mas é plano de Deus? Eu não sei. É plano de Deus na minha vida? Eu não sei. Você pode fazer o que for, campanha dos 7 dias, 21, 69, 365, 15 anos. Se não for vontade de Deus, meu irmão, você pode passar a vida inteira. Não vai acontecer. Aí Josué ele volta. Senhor, e aí? Por que aconteceu isso? O que vão dizer do Senhor? Olha o que o Josué foi fazer. O que os nossos inimigos vão dizer do Senhor lá? Meu irmão, eu acho que a Bíblia não diz isso, mas eu fico talvez falando, abençoado, não vão falar de mim, o que vão falar de você? A culpa não foi minha, não. Porque Deus fala para ele, você vai fazer o seguinte, há pecado entre vós. E a culpa, Josué, é tua. Você vai fazer o seguinte, você vai consagrar o povo. Você vai separar e você vai ser o responsável de dar a baixa por aquele que cometeu. Porque ali vivia a lei, certo? Errou, morreu. Hoje existe um cordeiro que foi imolado, que vive para toda a eternidade. E nós vivemos na graça, mas naquela época não tinha. E diz a palavra do Senhor que teve que consagrar. E quando acharam o criminoso, entre aspas, ele pagou com a sua vida. Deus não permitiu que eles foram vitoriosos porque existia coisa errada. Meu irmão, já foi o tempo. Quando há coisa errada, você pode ter o dom que for. Você pode falar bem, você pode orar maravilhoso. O dom não vai ser tirado. Mas quando tem coisa errada e Deus não compactua, já era. O que adianta, irmãos? O que adianta para nós? O que adianta a gente ter dons maravilhosos, ser usado, falar bem, levantar a mão e ser curado? Isso não é nosso. Isso é dele. Se ele nos cura, é para a glória dele. Se ele cura alguém através da sua vida, se você ganha muitas pessoas para Jesus, é tudo glória dele. Quem disse que isso é mérito nosso? E ainda por graça, chegar lá no céu, ele ainda vai dar um galardão para aqueles que trabalham. Mas diz a palavra de Deus que aqueles que têm um coração nisso, meu irmão, nem vai entrar. Se a gente quer honra, aplauso, não vai. O que adianta? Meu irmão, o que adianta a gente fingir que isso é uma coisa que não é pessoalmente diante de Deus? Sabe, meus irmãos, isso não vai descer um anjo. Um anjo com sei lá quantas asas, não sei como é que funciona ao certo o negócio. Acho que anjo nem tem asa, para falar a verdade, né? Segundo a Bíblia. Pode ser que arcanjo, acho que outras características tem, mas não vai descer. E vai falar, olha, eu estou te rogando,
muda a sua vida, porque senão o lugar que você vai é quente. Não vai, irmão, acontecer isso. Sabe, irmãos, não vai acontecer. Deus às vezes está nos chamando para algo extraordinário, que é a vontade dEle. E viver isso, meu irmão, é extraordinário. É de fato extraordinário. E não vai ser conforme a nossa vontade. Mas a plenitude e a graça do Senhor vai ser sobre as nossas vidas. Ele nos prometeu. Quem é que acredita que Jesus é mentiroso? Levanta a mão. O Ronaldo, quase, hein, Ronaldo, quase. Não tem como, né, meu irmão? Ele falou, eu estarei com vocês. Todos os dias, meu irmão, Ele se responsabiliza. Se Ele te chamou, Ele te responsabiliza. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é somente viver, Senhor, eu estou aqui à disposição. Eu sou fraco, transgressor, pecador. Mas quem disse que nós vamos ser perfeitos? Não tem como. Senão Ele não precisava morrer na cruz. Ele simplesmente fazia um monte de perfeito e estava resolvido. Mas, meu irmão, a humildade concerne a gente falar, Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Sabe, mestre, e eu mesmo com muita dificuldade, Jesus, mas eu deixo a minha vida. Eu abro mão dela se for necessário, mas eu quero viver a sua plenitude. Eu quero sentir a tua graça, eu quero ser transformado, eu quero ser agente de milagres. Eu quero ter um propósito pela qual o Senhor me chamou. Eu quero ter um legado de vida, e o meu legado de vida é tocar em almas, é viver o extraordinário do Senhor. É resgatar o enfermo. Meu irmão, você acha mesmo que Jesus vai te abandonar? Você acha mesmo que Deus vai te abandonar? Se Ele quiser te colocar em prova, Ele vai pôr. Se Ele quiser arrancar a nossa vida, é dEle. O passaporte está carimbado? Então está tudo certo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos viver a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. E muitas vezes não vai ser a nossa, não. E a gente só vai experimentar isso e saber disso na presença dEle. E o Espírito Santo está convidando, segundo a palavra dEle, não sou eu, você não precisa ter compromisso comigo, é com Deus. Ele está te convidando, em cima dessa palavra. Não estou fazendo apelo para ninguém, não, aí é você com Deus. O seu coração queimou? Seu coração arde? Seu coração tem ardido para alguma coisa? Deus está te incomodando para fazer algo? Não é para mim, não é para os pastores que você precisa dar. É claro que tem uma hierarquia, precisa ser cumprida, é óbvio, para que tenha organização. Mas o dono do negócio é Deus. E se Ele está te chamando, Ele vai se responsabilizar, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda passe noites tristes, com lágrimas, não entendendo, Ele se responsabiliza. E se Ele te chamou, seja capaz de falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu largo mão de tudo. Um dia Ele chamou um jovem rico, e aquele homem não foi capaz de compreender o que ele tanto estudou. Infelizmente, ter bens é maravilhoso. Mas não existe bem maior do que Jesus, e aquele homem não conseguiu compreender isso. E quando Jesus chamou, e a Bíblia diz que o Senhor o amou, ele não conseguiu compreender a dimensão daquela graça. E às vezes a gente está anos na igreja, e não em Jesus. E a gente não consegue entender a dimensão dessa graça, que nos faz realmente ser novos. E as coisas velhas que se passaram, às vezes a gente pega um anzolzinho e joga lá de novo no mar do esquecimento. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Que olha, eu estou com uma saudade daquele negocinho que eu fazia, que Deus tirou. Deixa eu ver se eu consigo trazer, pelo menos. Vivamos a boa, perfeita vontade e agradar a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus.